Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui uma primeira live do canal, beleza? Hoje nós falaremos sobre entendendo as quatro dimensões, capítulo 1 aqui desse projeto. Vamos começar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Galvão, sou estudante e resolvo mistérios melhor do que Sherlock Holmes. Então pessoal, dessa vez nós vamos entender as quatro dimensões. Entender as quatro dimensões, pessoal, é um projeto meu, dentro de um projeto que se chama Entendendo a Física de Interestelar. Ele basicamente tem como objetivo principal pegar conceitos e temas relacionados ou correlacionados ao filme, para melhor entender ele. Então, pego conceitos e temas relacionados a ele para você e eu mesmo entender melhor esse mesmo filme. Bom, dentro desse manhado de conhecimento, nós podemos listar assuntos como as quatro dimensões, espaço-tempo, buraco de minhocas, dobro espacial, relatividade geral e até mesmo buracos negros. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o filme. O filme foi lançado mais exatamente em 6 de novembro de 2014. Ele é um filme com 2 horas e 49 minutos de ficção científica. Ele, pessoal, é um filme que se baseia em um momento em que a Terra está passando, de uma praga que devora tudo lá, e basicamente um grupo de cientistas tem que procurar um universo, um planeta ideal para os seres humanos morarem, porque a Terra já está bem ruim. Não vou falar mais muito não, porque senão eu vou dar spoiler para vocês, mas vamos continuar. Mas, lembrando aí que eu já deixei meu celular de recomendação para vocês. Caso vocês não tenham assistido esse filme, vai lá e assistir, porque é muito legal, muito interessante, é muito bom. E se nós falamos de um filme, também nós podemos falar de Christopher Nolan, que foi o diretor do filme. Ele é diretor de cinema, roteirista e um produtor britânico. Ele já vendeu vários longas-metragens. Nos últimos 10, acabaram mais de 4,2 bilhões de dólares. Ele fez filmes famosos, como nós conhecemos como Batman Dark Knight, Dunkirk e até mesmo Inception, ou como nós conhecemos aí, A Origem. Um outro filme muito legal dele também. E se nós falamos de um filme teórico, um filme de física, um filme de ficção científica, claro que esses filmes sempre tem um físico. Nesse caso, o físico do filme foi o famoso Kip Thorne. Kip Thorne é um físico teórico, especialista em relatividade geral e em ondas gravitacionais. Ele foi o famoso co-criador do livro, do livro Gravitation, no qual fala um pouco sobre a relatividade geral e a gravidade, no qual muitos cientistas aprenderam com esse livro. Vou colocar aqui o livro dele, Gravitation, foi o co-criador, e também o The Science of Interstellar, um livro que ele criou baseado em Interstellar, criado aí por Christopher Nolan. Ele também, pessoal, ganhou, junto com Rainer Weiss e Barry Barish, o Prêmio Nobel de Física em 2017, pelas contribuições decisivas com o LIGO Detector e também as observações de ondas gravitacionais. Beleza? Nós entendemos um pouco sobre esse projeto que eu estou fazendo. Agora vamos realmente entender as quatro dimensões. Pessoal, primeiramente, o que é uma dimensão? Eu peguei aqui alguns conceitos para vocês, né? Peguei cerca de 3 conceitos aqui, e nós iremos abordá-los aqui e para entender, juntar e fazer um conceito só, uma definição só, concreta, sólida e fácil para vocês entenderem, beleza? Bom, primeiramente, o primeiro conceito que eu coloquei aqui foi que, na física e na matemática, a dimensão de um espaço, um objeto, é informalmente definida como o número de coordenadas necessárias para especificar qualquer objeto ou ponto dentro dela. E, basicamente, as dimensões são facetas ou faces do que nós percebemos ser a realidade. O terceiro conceito de definição fala que, quando falamos em dimensões, referimos à possibilidade de mensurar objetos dentro de um espaço. Cada uma das direções em que é possível realizar medidas em espaço é chamado de dimensão. Nisso, pessoal, eu peguei todos, esses conceitos e juntei em um conceito simples, concreto e bem fácil.
eu me disse que, então, uma dimensão ela é uma realidade. Seus tipos e variações são especificados de acordo com o número de coordenadas necessárias para especificar qualquer ponto dentro dela. A dimensão é uma realidade. Cada ela tem um espaço, no qual tem um número mínimo de coordenadas para especificar qualquer ponto neste espaço. Então, peguei a etimologia da palavra dimensão, a origem da palavra, ela vem do grego demitire, ou fazer uma medida, né? Verbo demitire, formado por dis, que significa movimento para fora, e metire, que vem do grego medir, o metron. Bom, agora eu gostaria que você respondesse rápido uma pergunta que eu vou fazer aqui. Em quais dimensões nós, seres humanos, vivemos? Se você respondeu 4 dimensões, parabéns, você acertou. Nós vivemos em 4 dimensões. Mas como é isso, Gabriel? Nós vivemos, pessoal, em 3 dimensões geométricas, ou espaciais, e uma dimensão temporal, sendo elas x, y e z as dimensões espaciais e o tempo, dimensão temporal. Mas como isso funciona? E o que é isso, Gabriel? Primeiramente, eu quero fazer também outra pergunta, ou segundamente. Quantas dimensões, ou qual mínimo de dimensões o sistema pode ter? 0 dimensões. O sistema mínimo de dimensões que o sistema pode ter é 0. Pense, por exemplo, como, por exemplo, um ponto no espaço. O porquê ele está ali já é quase que único, né? Porque ele mantém largura, mantém comprimento, mantém profundidade. A sua existência é considerada única no espaço. Ele é um objeto com apenas 0 dimensões. Ele tem 0 dimensões. Nisso, nós acrescentamos o comprimento. Bom, pessoal, o comprimento ele consiste em uma dimensão onde tudo acontece para a esquerda e para a direita. Ou seja, a primeira dimensão consiste em objetos unidimensionais, uni de 1. Esses objetos não possuem largura apenas comprimento. Nesse caso aqui, eles poderiam se mover ou para a esquerda ou para a direita. Como esse exemplo que eu estou colocando aqui, esse círculo indo para a esquerda e também indo para a direita. É isso apenas que ele pode fazer. Ele está se movendo em apenas uma dimensão. Isso, pessoal, também coloquei um outro exemplo aqui. Claro que não foi o melhor exemplo do mundo, mas espero que você dê para entender aqui. Nesse caso aqui é um carro que se move para a esquerda e para a direita, mas ele apenas pode fazer só isso. Apenas pode se mover para a esquerda e para a direita. Assim como qualquer coisa que vive na primeira dimensão, ou que vive apenas em uma dimensão. Comprimento. Apenas para a esquerda e para a direita. Nisso, também coloquei aqui um exemplo de objetos unidimensionais. Nesse caso aqui, eu coloquei a reta. É o exemplo mais básico e fácil que você pode encontrar de objetos unidimensionais, ou seja, objetos com apenas uma dimensão. Nisso, também coloquei aqui, como exemplo de algo que só move na esquerda para a direita, a temperatura dentro de um copo d'água. Ela pode variar. Isso ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Bom, agora nós iremos para a segunda dimensão, onde nós temos o comprimento e adicionamos a largura. Nesse caso, pessoal, a segunda dimensão também é chamada de plano, ou seja, qualquer objeto que tenha apenas 2 dimensões se chamado de objeto plano. Daí veio a famosa geometria plana, que tem como base um espaço, uma dimensão bidimensional, ou seja, uma dimensão com apenas 2 dimensões. Nisso, é como se nós pegássemos aquela reta que tínhamos lá e adicionássemos uma linha perpendicular a ela. E mostraríamos assim o famoso plano cartesiano, adicionando aí, pessoal, o y e também o x. Neste mesmo exemplo, eu coloquei outro plano cartesiano, mas agora ele está completamente com os números positivos e os números negativos, como nós já famosamente conhecemos, não é mesmo? Bom, o plano cartesiano, pessoal, também é considerado uma das melhores formas de destacar ou definir pontos em um espaço bidimensional, ou seja, espaço com apenas uma dimensão.
Nisso, eu coloquei também aqui, pessoal, um outro exemplo, que nesse caso aqui nós temos carros movendo para frente e para trás, mas, e também para a esquerda e para a direita. Mas nesse caso aqui, eles não podem ir nem para cima, nem para baixo. Apenas podem ir para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Como nós já conhecemos, se movendo aí em duas dimensões esses carros, beleza? Coloquei aqui também, pessoal, um outro exemplo, como se nesse caso agora nós tivéssemos aquela mesma linha de movimentação, aquela mesma linha de comprimento, e agora nós adicionamos várias linhas para uma espécie de grade montadas umas em cima das outras. E isso mostraremos também aqui a segunda dimensão, como uma espécie de grade ou plano, beleza? Coloquei aqui também, pessoal, alguns exemplos de objetos bidimensionais, como o losango, o círculo, a estrela, o quadrado, o triângulo, todos os exemplos de objetos bidimensionais. E, pessoal, gostaria de ressaltar aqui uma coisa bem interessante, que são jogos 2D, jogos bidimensionais. Jogos que apenas você pode ir para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. Mostra momentos muito falam sobre isso, principalmente jogos na Steam e também jogos online. Coloquei aqui um exemplo de jogo bidimensional, e aqui um outro exemplo também, jogo completamente bidimensional, onde você não tem nenhuma opção de altura ou de profundidade. Bom, vamos agora relembrar aquela definição. A dimensão ela é uma realidade. Seus tipos de variações são especificados de acordo com o número de coordenadas necessárias para especificar qualquer ponto dentro dela. E a partir daí, nós vamos entrar agora numa terceira dimensão. Você usa o comprimento, a largura e adicionamos agora a profundidade. Vamos entender agora com um exemplo, beleza? O exemplo é o seguinte. Peguei aqui agora o exemplo da pirâmide. A pirâmide é uma figura tridimensional, mas, se você notar, as bases da pirâmide é uma figura bidimensional, que é um quadrado. Mas a pirâmide ela é uma figura tridimensional. Nisso, ela adiciona a moção de altura ou a moção de profundidade. Nisso, ela faz uma espécie de volume com pedras sobrepostas uma em cima das outras que culminam em um vértice superior. Coloquei aqui também um outro exemplo aqui. Como temos aqui as dimensões, o comprimento e a largura, y e x. E agora nós adicionamos um eixo na diagonal, vendo agora aqui a famosa noção de profundidade. Então, pessoal, coloquei aqui uma espécie de pequeno exemplo barra resumo para vocês entenderem melhor também como funcionam essas três dimensões. Comprimento, para a esquerda e para a direita, largura para frente e para trás, e a profundidade, como em cima e embaixo, beleza? Ou exemplo aqui também, as três dimensões, 0, 1, 2 e 3 dimensões. Como nesse caso agora nós tivéssemos um cubo, algo tridimensional, nós pudéssemos pegar um ponto e se mover sobre ele. Outros exemplos que eu coloquei aqui, como por exemplo o Mario. Temos aqui um Mario em 2D, depois temos uma figura aqui do Mario em 3D, em três dimensões. Alguns exemplos também que nós podemos ressaltar, por exemplo, do cilindro, desculpa, cone e também a esfera. Nesse caso, pessoal, como se nós tivéssemos agora um avião pode ser movido para todos os sentidos, como exemplo de um carro, para cima, para baixo, ou desculpa, para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Mas agora ele pode ir para cima e para baixo. Adicionamos agora a moção de profundidade, a terceira dimensão. Bom, agora nós entramos em uma parte que eu chamo de os pontos, as multiplicações e as dimensões. Nesse caso aqui, o que acontece, pessoal? Temos aqui um ponto. Um ponto com zero dimensões. Sua existência é considerada única no espaço. Se adicionarmos mais um ponto, colocarmos algo que liga eles dois, mostraremos uma dimensão. Mostraremos o comprimento. E se mostra
duplicarmos, nós multiplicarmos esses dois pontos, nós teremos agora algo ligando eles dois, formando aqui, também agora, um objeto bidimensional. Nesse caso aqui, nós teremos um quadrado. E se nós multiplicarmos de novo esses mesmos pontos, esses mesmos traços, nós teríamos agora um objeto tridimensional. Nesse caso aqui, um cubo. Tá? Bom, pessoal, é isso que eu chamo de pontos, os pontos, as multiplicações, as dimensões. Agora, eu quero fazer uma pergunta bem interessante, uma pergunta até um pouco reflexiva. Quantas dimensões nós, seres humanos, temos? Bom, para entender isso, eu preciso olhar ao que você tem ao seu redor. Nós somos seres com 3 dimensões. Por quê? Porque nós temos a largura e o comprimento, mas se nós dermos uma olhada nos objetos que temos ao nosso redor, são objetos tridimensionais, como um copo, como uma fruta, um livro, um eletrônico, as portas, qualquer coisa, a maioria das coisas que você tem ao nosso redor, se vocês têm, se os redor de vocês e até o meu redor, são geralmente coisas tridimensionais. Logo, nós também somos seres tridimensionais. Agora, pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é o seguinte: como vocês veem um vídeo no YouTube, uma série, ou essa live aqui mesmo que você está vendo, você vê esse vídeo em 2 ou em 3 dimensões? É simples. Basicamente, você vai ver o vídeo em 2 dimensões, porque, obviamente, sua tela é plana. Então, se é algo plano, algo tem 2 dimensões. Mas, o vídeo do YouTube, ou aquela série, foi gravado possivelmente em 3 dimensões. Mas, por só para ser plana, você vai ver aquele vídeo em 2 dimensões, beleza? Bom, agora vamos entender, pessoal, a 4ª dimensão temporal. Eu costumo dizer que existem 2 formas de entender: a forma da necessidade e a forma também da mudança. Todas as 2 formas são coisas que se completam entre si. Tendo aqui agora a forma da mudança e da necessidade. Bom, vamos entender agora a 4ª dimensão temporal a partir da forma da mudança. Essa forma, eu costumo dizer que ela diz o seguinte: ela diz que mundo ao nosso redor muda a cada segundo. Muda mesmo. Já não percebeu, não? O seu redor, veja no seu dia a dia aí. Mundo ao nosso redor, ele muda a cada segundo. Um carro que agora para a esquerda, agora está mais à direita. Um carro que agora estava saindo de estacionamento, agora ele entra em um shopping. Um carro que estava dentro de casa, dentro da garagem, agora ele sai, entra numa avenida, entra em uma rua. Ou como, por exemplo, pessoas que estavam comendo, por exemplo, uma batata frita, agora estão bebendo um suco. Pessoas que estavam no telefone, agora estão num tablet. Pessoas que estavam em um carro, agora estão em um ônibus. Pessoas que saíram para trabalhar, agora estão em casa. Pessoas que estavam em uma loja, agora estão na casa de um amigo ou de uma amiga. Então, pensando nisso, um da nossa dor ele muda realmente a cada segundo. E mesmo podemos concluir que, primeiramente, a cada segundo que passa, nós passamos por um mundo dimensional um pouco diferente do que nós estávamos. Pois, se a cada segundo que nós passamos, o mundo muda, a cada segundo, como nós falamos um pouco atrás, então, como nós passássemos a cada segundo por um mundo dimensional diferente. E a cada infinitésimo de tempo que passa, é como se fosse um mundo dimensional diferente. A cada segundo que passa, nós passamos por um mundo dimensional completamente diferente. Porque o mundo ao nosso redor, ele muda a cada segundo. E como nós percorremos por cada dimensão, nesse caso o tempo, nós nos colocamos a cada hora, a cada segundo, cada minuto, em um novo mundo tridimensional. E outra coisa que podemos concluir também é que
Nisso, mostraremos agora a passagem entre diferentes mundos tridimensionais, todos completamente empilhados nessa quarta dimensão. Além de que todo ser humano vai experienciar o tempo, a quarta dimensão. Para alguns vai passar um pouco mais rápido, para outros um pouco mais devagar. E essa viagem para essa quarta dimensão, assim por dizer, ela ainda é pedida à nossa vontade. Ah, não quero viajar na quarta dimensão, não. Não, você não tem nem querer. Isso acontece sem você depender de você. Acontece naturalmente. Cada segundo que passa, o mundo muda. Mesmo que o mundo continue igual, você mudou. Suas células mudaram. Seu pensamento mudou. Bom, agora vamos entender a quarta dimensão temporal a partir da segunda forma, a forma da necessidade. Vamos entender ela com um exemplo. Vamos pensar que duas pessoas estão marcando um encontro no exato momento. Elas dizem para a outra, de camisa azul: olha, cara, me encontre no 12º andar do Prime Business, na esquina da 40ª rua, na Quinta Avenida, às 12h30. O cara de camisa cinza fala: beleza, cara, te vejo lá. Bom, se eles dois quiserem se encontrar na mesma hora, no mesmo lugar, vai se precisar que as quatro variáveis, nesse caso, o 40º andar, né, a Quinta Avenida e aí o 40ª rua, e as 12h30, nesse caso o horário, sejam especificadas. Mas se vamos necessitar que essas quatro variáveis sejam necessitadas. Variáveis vamos citar aqui como em cima e embaixo, a altura, frente de trás, a largura, esquerda, direita, comprimento e 12h30, que seria o tempo. Caso contrário, você pode chegar na hora errada, no prédio errado, no andar errado, no lugar errado. Bom, e agora vamos ver realmente como nós necessitamos do tempo, ou da quarta dimensão temporal, assim podemos dizer. Vamos dizer que está marcado um outro encontro com essas duas pessoas. O de camisa azul fala: olha, cara, encontre no 12º andar do Prime Business, mais cima da 40ª rua, na Quinta Avenida. E o de camisa cinza vai falar: beleza, cara, te vejo lá. Mas a pergunta que fica é: quando? Como isso vai acontecer? Ou seja, que horas? Marcou o lugar, mas que horas? Nisso, nós podemos concluir que do que adianta você falar exatamente onde vai ser aquele encontro com outra pessoa, se você não falar o horário que vocês vão estar juntas, se você não falar quando vocês vão estar juntas. Então, nesse caso, o que adianta a pessoa estar lá naquele local sem saber a hora que você vai estar lá? Nesse caso, a chance de vocês se encontrarem é bem pouca, é mínima. Mesmo um dia, tendo 24 horas, que esse local deve ficar aberto, provavelmente, passou para 17, não basta apenas a localização no espaço, mas também quando ocorreu no espaço. Caso contrário, temos informação inútil, assim por dizer. Nisso, a relação entre o espaço, ou as três dimensões temporais, os cubos espaciais, e o tempo, ou quando, horários, minutos ou segundos, Einstein chamou isso de espaço-tempo. Lembrando que espaço-tempo é um outro conceito, um outro tema que nós abordaremos nesse projeto de Entendendo a Física de Interestelar. Beleza? Bom, eu vou aqui também uma imagem que retrata as quatro dimensões que nós vivemos: o comprimento, a largura, a profundidade e o tempo. O T0 e o Tn, como você entendeu, é respeito ao intervalo de tempo, ou seja, a quantidade de tempo que demora para percorrer o espaço. Isso, pessoal, é representado por ΔT igual a T menos T0, beleza? Bom, beleza, Gabriel, entendendo sobre os quatro dimensões. Epa, beleza, Gabriel, entendemos sobre as quatro dimensões temporais, as quatro dimensões que nós vivemos, sendo aí as três dimensões espaciais e uma temporal. Mas seria possível, Gabriel, ter uma quarta dimensão temporal, ter uma quarta dimensão espacial? Seria possível existir uma quarta dimensão no espaço? Eu te respondo sim, mas sem problema. Lembre aí que nós temos o comprimento e a largura, como y(x), a diagonal nós temos a profundidade. Agora, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Se você fosse apontar a quarta dimensão espacial, nesse caso, para onde você apontaria?
Para lá, para cá, para colar. Para onde você iria apontar a quarta dimensão temporal? Ou, desculpa, a quarta dimensão espacial? Nisso, agora nós abordaremos a quarta dimensão espacial. Vamos entender ela, famosamente, com um famoso exemplo. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui agora é a Plamolândia, ou um romance entre muitas dimensões, criado pelo escritor e professor da Universidade de Cambridge, Edwin About, em 1834. A famosa Universidade de Cambridge é a universidade considerada a mais antiga do mundo, fundada em 1209, e é uma instituição de ensino superior público localizada na cidade de Cambridge, na Inglaterra, beleza? Então, vamos entender agora sobre a Planolândia. Planolândia é um mundo em 2D, um mundo bidimensional, onde nós temos estrelas, quadrados, triângulos, outros quadrados, círculos, outros triângulos, outros círculos, outras estrelas. Bom, a Planolândia é também a Constituição Federal dos Estados Unidos da Planolândia. Nisso, ela tem uma sociedade um pouco parecida com a nossa, com leis, com regras a seguir, com coisas para se fazer. E a Planolândia, por ela ser um lugar bidimensional, quem vive nela pode ir para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, beleza? Como eu já falei, Planolândia é um mundo em 2D. Então, nós temos somente figuras bidimensionais, como triângulos, círculos, quadrados, entende? E a Planolândia, todos os objetos que lá vivem, eles podem se mover, podem ir para qualquer lugar que eles quiserem, podem andar, podem ir para frente, para trás, não tem limite para eles. No mesmo lugar, nesse caso aqui é a Planolândia, todos lá têm suas casas planas e fazem suas coisas completamente planas. Então é um lugar onde todas as suas casas bidimensionais, todos têm uma vida bidimensional e todos vivem felizes para sempre. Basicamente é isso. Essa é a história da Planolândia. Mas, em um dia qualquer, em que ninguém espera, um portal se abre e desse portal sai uma esfera. A esfera ela conseguiu fazer um portal para outras dimensões. Nesse caso, ela viu a Planolândia lá, beirando e falou: vamos fazer novos amigos, vamos conhecer novas pessoas, já que eu estou em outra dimensão, vamos fazer novos amigos, conhecer novas pessoas em dimensões diferentes. Nisso, ela foi para a Planolândia e ela viu logo de cara o quadrado amarelo. E ela decidiu contactar o quadrado amarelo e falar: Ei, quadrado, tudo bem? Meu nome é Esfera, como é que vai você? E imediatamente o quadrado amarelo começou a ficar estranho. Oxe, o que está acontecendo aqui? Tem barulho dessa casa aqui. Oxe, que voz é essa? Esfera, continuou. Eu tô aqui, ó, tô aqui, me ensina, como é que você vai? E o quadrado amarelo começou a ficar mais estranho, mais ainda. Oxe, o que tá aparecendo aqui em casa? Uma voz assim, nada, não tem nada aqui dentro de casa. E a Esfera falou de novo. Aqui em cima, logo em cima de você, estou bem aqui. Mas aí o quadrado amarelo ficou mais doido ainda, né? E o que tá saindo nisso? De que voz é essa? Essa casa tá vazia. Em cima, em cima. De que tá vendo essa voz? E a Esfera ficou um pouco triste, mas em certo momento a Esfera teve uma ideia. A ideia é que a Esfera ia visitar o quadrado. Bom, para nós aqui, nós veremos a Esfera simplesmente ir até lá ao quadrado e visitar ele. Mas para a visão do quadrado bidimensional, ou seja, para a visão de algo bidimensional, ele veria uma esfera aumentar, passar por entre, né, a prova onda dele ali e descer, veria uma esfera aumentar e diminuir de tamanho. Isso porque também aqui um exemplo, tá, da esfera, mesmo aquela mesma esfera diminuindo, e é assim que ele veria a esfera. Pequeno, depois aumentando, depois diminuindo de novo. Nisso, o rapaz do Melhor ficou mais doido ainda. Porque ele viu uma voz que não sabia onde ele estava vindo, a casa dele estava vazia, e do nada, de um círculo que surge e aumenta e diminui de tamanho. Ele começou a ficar mais doido ainda.
A esfera ficou mais triste ainda, um pouco decepcionada. Mas ela teve uma outra ideia. E dessa vez foi genial. A esfera dessa vez pegou o quadrado e levou ele lá para cima, onde ele nunca tinha pensado que poderia imaginar. E ele, nesse caso aqui, começou a enxergar e ver um pouco da Planolândia, como o Círculo Verde, a casa dele, os amigos dele, com o Triângulo Laranja, o Estrela Azul, o Cavalo Preto, o Fichão na Praça. E depois o Cavalo Amarelo ficou assustado, mas a esfera começou a contar para ele a sua história. Um tempo depois, a esfera quadrada começaram a andar por Planolândia, conversando e descobrindo sobre as dimensões, sobre o portal que ele fez, como ele viajou e como era a Planolândia vista de cima, tá? Eles passaram um bom tempo viajando, indo para vários lugares e começaram a entender como isso funciona. Mas chegou um certo momento que o Cavalo Amarelo fez uma pergunta. Você espera que legal essa questão das dimensões, né? Agora eu gostaria de saber, cadê a quarta dimensão? A esfera colocou os círculos na cabeça e começou a gaguejar um pouco. É porque é meio difícil de explicar, sabe? É porque é meio que... eu não sabia como explicar. Ele vivia um mundo tridimensional. Nisso, a esfera se despediu meio quadrado, levou ele até para a mãe de volta, se despediu e voltou para o seu portal, para a sua dimensão. Isso foi algo muito estranho. Quando o Cavalo Amarelo chegou em Planolândia, os amigos dele, o Triângulo Laranja, a Estrela Azul e o Cavalo Preto, viram ele de forma diferente. Como ele chegou lá, por estar em um bidimensional, eles viram simplesmente um quadrado amarelo surgindo do nada. E começaram a se perguntar: oxe, como você chegou aqui tão rápido? Como é que eu não consegui ver? O que aconteceu? Onde é que você estava? E ele falou uma palavra bem simples: eu estava lá em cima. E ele precisava entender: lá em cima? Que palavra nova é essa? Onde é que se vê? Tem comida lá? E que lugar é esse? Ele só falava: é em cima. Eu não consigo explicar. Ele dizia que era em cima, mas eu não conseguia explicar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não tinha entendido. Só sabia que estava em cima. Os amigos dele rapidamente não entenderam nada. Basicamente isso, enfim, e todos eram felizes para sempre. Claro que essa é uma parte resumida da famosa história de Planolândia, criada por Edwin About. Mas a pergunta que fica é: que podemos extrair essa historinha para a nossa realidade? Ah, meu amigo, muita coisa, viu? Muita coisa. Podemos tirar conclusões, como ponto de vista de defeitos. Como cada dimensão tem o seu ponto de vista. Uma linha, que tem uma dimensão apenas, ela só vai enxergar o comprimento, a esquerda e a direita. Um quadrado, ela só vai enxergar o comprimento e a largura, frente, trás, esquerda e direita. Um cubo vai enxergar o comprimento, a largura e a profundidade. Nisso, porque cada dimensão ela tem o seu ponto de vista, eles não conseguem imaginar que tem uma dimensão acima a deles. Lembra como foi difícil para a esfera explicar para o quadrado que existia uma outra dimensão, existia o em cima, a profundidade? Vocês lembram? E por causa disso, um objeto como chega a dimensão deles, eles verão aquele objeto do seu ponto de vista, a menos que esse objeto seja de essa dimensão. Entende? Então, quando a esfera ela foi para a Promolândia, passando ali pela casa ali, coberto amarelo, ele viu uma bola aumentar e diminuir de tamanho. Isso acontece porque quando algo de outra dimensão vem para a sua, você vai ver aquela coisa do seu ponto de vista. Entende? Nisso, podemos abordar aqui também algo sobre a sombra e a projeção. Quando você coloca qualquer objeto e coloca dentro de uma luz, emana uma sombra. A sombra nada mais é do que a projeção do objeto de 3D em 2D. Ou seja, a sombra do objeto o representa em duas dimensões. Nisso, a diferença da sombra para o objeto é que as suas medidas estão erradas. Como, por exemplo, um cubo equilátero, ou seja, todos os seus lados são iguais. Se nós colocarmos ele contra a luz, algo muito estranho vai acontecer.
nós veremos uma sombra completamente bugada e distorcida. Isso acontece porque a diferença da sombra do projeto é que as suas medidas estão erradas. Por quê? Nós pegamos algo em 3 dimensões e colocamos em apenas 2 dimensões. Lembra que a sombra é a representação de algo bidimensional de algo tridimensional. Gente, nisso, nós podemos concluir que, quando colocamos um objeto em frente a uma luz, produzimos assim uma sombra, temos um objeto, só que com uma dimensão a menos, nesse caso a profundidade. Por causa disso, temos uma projeção distorcida, uma projeção prejudicada. Isso, pessoal. Vamos aqui um exemplo de objeto de quatro dimensões, beleza? Bom, lembra-se quando a esfera chegou lá, né, na casa do Paparão Amarelo, e quando ela foi para aquela casa, o quadrado ele viu uma círculo que cresce e diminui de tamanho. Assim vai acontecer com o objeto de quatro dimensões quando vier para um de três. Quando um objeto de quatro dimensões vier para um de três dimensões, ele veria algo parecido, pois, para a nossa perspectiva, nós veríamos uma esfera aumentar e diminuir de tamanho. Nisso, qualquer coisa bem lúdico, bem bestinha, vocês entenderem. Veríamos a esfera diminuir e depois aumentar de tamanho. Beleza? Nisso, não são bem inteligentes e decidiram colocar um nome para qualquer objeto que vinha em quarta dimensão, ou um objeto com 4 dimensões. Ele pode se chamar hipercubo, tesseracto ou tesserato. Não se engane, não estamos falando sobre o Tesseract, a jogo espaço, usada por Loki e depois pegada por Thanos. Não se confunda, tá? Nisso, o hipercubo, ou o famoso Tesseract, ele é fechado, compacto e convexo. Ele é formado por segmentos paralelos alinhados em cada dimensão. Beleza? Coloquei também um outro exemplo de um objeto com 4 dimensões, um pouco bugado e distorcido. Nisso, nós vamos relembrar agora os pontos, as multiplicações e as dimensões. 2 pontos, veremos um objeto com uma dimensão, comprimento. Multiplicando, mostraremos agora 2 dimensões. Multiplicamos de novo, mostraremos um cubo, mostraremos um objeto tridimensional, beleza? E se nós multiplicarmos esse cubo de novo, ou seja, 2 vezes, criando um objeto com a dimensão, depois um com 2, depois um com 3, mostraremos um objeto com 4 dimensões, um objeto quadridimensional. Mas agora a pergunta que fica é, por que a gente fica vendo essas imagens de esses cubos com 4 dimensões completamente bugados, deformados e distorcidos? A resposta é bem simples mesmo. A questão é que as imagens que nós vimos, elas não são quadridimensionais, mas apenas uma projeção. Lembra da sombra? Como o Tesseract, ou o famoso hipercubo, ele é uma representação tridimensional de algo quadridimensional. Por isso que nós não conseguimos enxergar direito ou enxergamos bugado ou distorcido esse objeto, porque nós somos seres tridimensionais vendo algo quadridimensional. Por isso, nós não conseguimos compreender esse objeto quadridimensional. Lembra quando a esfera, quando o quadrado não conseguia ver a esfera, ele não conseguia entender o que seria algo em cima. Isso, por causa disso, nesse caso, que nós vemos esse objeto deformado e por isso é incompreensível para nós. Mas, se você observar bem aí, nós bem atentos, você vai ver que o objeto Tesseract da Marvel, ele é um cubo dentro de outro cubo. Ou seja, o Tesseract também é um objeto de 4 dimensões. Né? Tu quer superpoderes, né? Mas tudo bem.
Nisso, pessoal, nós podemos colocar aqui, né, que são os traços e pontos. Temos o eixo Y, o eixo X, temos agora aqui 3 dimensões, e alguns estudos e cálculos baseados na quarta dimensão, os cientistas e mais alguns estudos conseguiram identificar o que poderia ser, ou nós podemos apontar a quarta dimensão. A quarta dimensão, com a variável W, seria apontada naquela direção. Seria uma outra reta apontada na diagonal. Só que nesse caso, ao contrário, a reta Z. Beleza? Nisso, coloquei também uma imagem para mostrarmos como seria algo em 4 dimensões. Com uma, com 2, com 3 e agora com 4. Uma curiosidade é que quando Edwin About escreveu Planolândia, ele não fez esse livro para, basicamente, nós entendermos como funcionam as dimensões e as distorções temporais, coisas do tipo. Não. Ele fez isso para questionar um sistema que estava acontecendo na época. Isso, pessoal, nós chegamos à famosa conclusão de que, basicamente, é impossível entender a quarta dimensão, já que nós somos seres tridimensionais, e por isso será impossível a nossa compreensão, o nosso entendimento da quarta dimensão. Bom, pessoal, finalizo por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Muito obrigado por ficarem até aqui, né? A primeira live aqui do canal. Falamos sobre o conceito número 1, entendendo a física de interestelar. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. E até a próxima, beleza?